Olá, bom dia, paz do Senhor Jesus. Estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre o tema os papéis do homem e da mulher dentro do casamento. À luz da Bíblia, eu vou começar com o texto que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 11, que diz: No Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Pois, assim como a mulher proveio do homem, o homem nasce da mulher, mas tudo provém de Deus. Esse texto é um texto muito simples, de interpretação simples, que vem tratar sobre a suma importância que cada um tem dentro do relacionamento, mostrando que um precisa do outro. Um não é mais importante do que o outro. E o que é que o diabo vem tentando fazer? Ele vem tentando, através das diferenças que ambos têm, causar divisão entre eles. Mas nós devemos buscar nos unir no Senhor. Mas como eu vou conseguir me unir com alguém tão diferente de mim? Meu cônjuge tem costumes diferentes, tem hábitos diferentes. Nós casamos, ele trouxe uma bagagem diferente e da minha teve uma criação diferente. Então, como eu vou conseguir me unir? A Bíblia é o nosso manual de instruções. Jesus deixou instruções tanto para o homem quanto para a mulher, para que nós possamos desempenhar e cumprir os nossos papéis, para que tudo flua, para que a vida vá bem e para que tenha a bênção de Deus. Aqui, para a mulher, nós vamos ver que a Bíblia deixou como manual de instrução o texto que está escrito em Efésios, capítulo 5, versículo 22, onde diz: As mulheres o Senhor deixou. Efésios 5, 22. Sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Essa palavra sujeite-se, que veio do latim, que também significa resignação, sujeição, submissão. O que seria uma submissão? A submissão da mulher para com o homem. É muito importante que nós mulheres aceitemos que o homem foi escolhido por Deus como líder do lar, como cabeça, como governante. Às vezes é difícil a gente entender, mas nós precisamos aceitar essa autoridade que o Senhor pôs sobre os nossos maridos, como o líder, como governante. E nós temos que entender que ele possui uma missão. E o que é ser submissa? É entender a missão do marido e o ajudá-lo nessa missão. Então, se eu entendo que meu marido tem uma missão, eu, como esposa, o meu papel é ajudá-lo, ser ajudadora, ser submissa, estar sob a missão dele. De que forma a mulher pode ser ajudadora do homem? Como eu posso ser ajudadora do meu esposo? Olha, os papéis da mulher é ser ajudadora, submissa, e eu posso ajudá-lo na área espiritual, na área financeira e administrando lá. Eu vou ler aqui um texto que está escrito em Provérbios, vou passar a referência para vocês. Provérbios, capítulo 31. Esse versículo em específico, ele é muito conhecido, mas nós vamos entender um pouquinho do que se trata. Aqui, em Provérbios, capítulo 31, versículo 10, é muito conhecido, diz: Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede o de rubis. Ou seja, quando fala de mulher virtuosa, esse texto já é de praxe, já é conhecido, mas quem são as mulheres virtuosas? O que é ser uma mulher virtuosa? Logo mais vai estar escrito no versículo 13. Ela busca a lã e o linho, trabalha com boa vontade com as suas próprias mãos. Ela é como um navio marcante que de longe traz o pão. Ela ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa. Quando fala aqui no versículo 13 que ela busca a lã e o linho e trabalha com suas próprias mãos, ela é como um navio mercante que traz o pão.
tá falando sobre o trabalho manual, a mulher que trabalha fora, que ajuda o marido a manter a casa, que ajuda a pagar as contas, que não tem divisão com valores, com dinheiro. O seu dinheiro é seu, o meu dinheiro é meu, ambos dividem os valores que recebem. O mais abaixo está escrito: ela examina, ela ainda de noite se levanta, no versículo 15, e traz mantimento para a sua casa e distribui as tarefas para as suas servas. Aqui, o versículo 15 está tratando sobre a mulher, o papel da mulher de administrar o lar. Ela distribui as tarefas para a sua serva, ela administra o lar. Ou seja, ela tanto trabalha fora, como também administra o seu lar. No versículo 18 diz: prova e ver que é boa a sua mercadoria, e a sua lâmpada não se apaga de noite. Quando a Bíblia trata de lâmpada, a lâmpada antigamente era a lamparina. E a lamparina, ela só se acendia, ela só era acesa com azeite. E falando em azeite, o azeite na Bíblia, ele simboliza a unção. Quando diz que a sua lâmpada não se apaga de noite, é porque essa mulher é uma mulher que tem hábito de oração. É uma mulher que ora. Ela trabalha fora, ela administra o seu lar, mas também ela não deixa de orar pela vida do seu marido, pela sua casa. A sua lâmpada está sempre acesa. E mais abaixo ainda diz: não temerá por causa da neve, porque a sua casa está forrada com roupa dobrada. Ou seja, administrando lá. E ainda, abre a boca, no versículo 26, abre a boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Ou seja, ela, além de trabalhar fora, além de administrar bem o lar, além de manter uma vida diária de oração, ela ainda estuda. Aqui quando diz que quando abre a sua boca é com sabedoria e a lei está na sua língua. O que é que isso significa? Que é uma mulher instruída, que é uma mulher que estuda também. Ou seja, nós temos esse texto, é um texto que se refere aos papéis da mulher virtuosa. Aqui fala o versículo acima, aqui se refere o versículo acima. Então, esse é um meio que nós podemos utilizar para ser ajudadora, ser submissa do nosso esposo, certo? Mas a Bíblia também traz instruções para os maridos. Como o marido pode ser um marido sábio, segundo a luz da Bíblia, né? Vamos ver aqui a instrução que a Bíblia trouxe para os maridos. Efésios, capítulo 5, versículo 25, vai trazer um pouquinho sobre o nosso manual de instruções. A instrução que Deus deixou para os maridos diz: vós, maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Aos maridos, o Senhor deixou o papel de amar, assim como Cristo amou a igreja, de proteger. O papel do marido dentro do matrimônio é ser o cabeça, ser o provedor, ser protetor e cumprir a vida conjugal e amar, principalmente amar a sua esposa. Aí eu pergunto, um homem que ama a sua esposa como Cristo amou a igreja, estando disposto a entregar a sua vida por ela, ou seja, já não vive mais para o mundo, vive para a família. O que trabalha, ele traz para dentro de casa, ele não gasta fora, ele sustenta o lar, ele provê, ele protege. É difícil para uma mulher ser submissa a um homem desse? Não, não é. Passa a ser fácil. E assim como uma mulher que é submissa ao marido, que é ajudadora, que ora, que trabalha, que ajuda o marido no lar, que administra o seu lar, é difícil para um homem amar uma esposa assim? Também não vai ser difícil. Ou seja, se nós entendermos os nossos papéis dentro do lar e seguir os papéis à luz da Bíblia, segundo conforme Jesus nos ensina, não ficará difícil que a vida ande, que a vida siga e que seja abençoada por Deus, certo? Aqui tem um versículo também que está escrito em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, que diz:
vós, maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres e as trate com honra, considerando que é a parte mais frágil e coerdeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Esse texto vem confirmar que a Bíblia considera que a mulher é a parte mais frágil e que o homem tem o papel de protegê-la, de ser o seu protetor, assim como também ser o provedor do lar, exercendo o seu papel de liderança, de líder. E para ambos, Jesus também deixou, porque tem o papel do homem, os papéis da mulher, e para ambos Jesus deixou o texto que está escrito em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 3, que diz: os maridos devem cumprir os deveres conjugais para com as suas mulheres, e a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. E o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento, e não por muito tempo. Se dediquem à oração, mas depois unam-se novamente, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Ou seja, essa regra Deus deixou para ambos. Ambos, tanto o marido quanto a mulher, não podem se recusar ao seu marido, devem cumprir os deveres conjugais. Você não é dono do seu próprio corpo, você casou, o seu esposo é dono do seu corpo e a sua esposa é a dona do seu corpo, como diz aqui em 1 Pedro, certo? Diante desses papéis, diante de tudo isso, eu gostaria de voltar ao primeiro versículo que eu li, que diz, 1 Coríntios capítulo 11, que diz: no Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Pois assim como a mulher proveio do homem, o homem nasce da mulher, e tudo provém de Deus. Vamos entender, meus amados, a nossa vida é como um barquinho. Se os dois remam na mesma direção, entendendo seus papéis dentro do lar, entendendo que o nosso manual de instruções, que é a Bíblia, nos orienta da forma correta e nós seguirmos isso, os dois remando na mesma direção, o barquinho vai andar, não tem outra alternativa. Esse barquinho vai andar, vai ser abençoado. Agora, se um rema numa direção e o outro rema na direção contrária, o barco não anda, ele vai ficar parado. Se um, porventura, deixar de remar e apenas um estiver remando, o barco vai girar em círculos no mesmo lugar, ele também não vai andar. Então, nós devemos entender que a única forma de a nossa vida seguir, fluir de forma plena, é quando os dois entendem os seus papéis dentro do matrimônio. É quando os dois estão remando na mesma direção. E não podemos esquecer que Jesus é o leme, Jesus é quem direciona o vento para que a nossa vida siga feliz, certo? Essa é a palavra que eu tenho para hoje, é a palavra reflexiva, né, e de instruções. E desde já eu quero agradecer. Bom dia.